no calor do segundo turno das eleições, creio que chamou não muito a atenção, não tenha chamado muita atenção, principalmente dos parlamentares, políticos brasileiros, o fato ocorrido no último dia 22. Eu aqui gostaria muito da atenção dos meus companheiros, colegas, senadores e senadoras. No último dia 22 deste mês de outubro, senador Randolph, o Supremo Tribunal Federal julgou e condenou o deputado delegado Protógenes, deputado que faz parte da minha bancada, do PCdoB, e foi eleito no ano de 2010. Condenou o deputado, senhor presidente, não por razões político-partidárias, não. Condenou o deputado por ações que envolvem a sua função e o seu trabalho profissional como delegado da Polícia Federal. É do conhecimento de todos que o delegado Protógenes coordenou no ano de 2008 uma operação que ficou famosa, conhecida no Brasil inteiro, chamada Satyagraha. Dessa operação resultou inúmeras matérias na imprensa e o delegado, à época, foi acusado de ter vazado informações para a imprensa brasileira. E exatamente por essa razão ele foi julgado e condenado. Agora vejam bem os senhores, havia uma outra denúncia que dizia respeito a uma possível fraude processual. E nessa de fraude processual, o delegado Protógenes foi absolvido. Mas o fato é, senhor presidente, que não querendo entrar no mérito, eu aqui, sinceramente, não quero entrar no mérito, mas no mérito o que teria a dizer é que considero a condenação do delegado Protógenes a 2 anos e meio de prisão, a proibição de sair de casa nos finais de semana, a multa, a perda do cargo funcional de delegado da Polícia Federal, além de a comunicação à Câmara dos Deputados para que seja instaurado um processo de cassação do seu mandato parlamentar. Vejam bem os senhores, foi condenado nessa proporção, nessa tamanha proporção, por ter vazado, possivelmente, informações relativas a uma operação para a imprensa. E onde está o senhor Daniel Dantas, banqueiro, que era o alvo central daquela operação? Solto, nada, absolutamente nada aconteceu. Mas, enfim, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, não para entrar no mérito. Creio que no mérito deve entrar com muita força, com muita responsabilidade, a justiça brasileira. O que eu venho levantar aqui é um fato que nos levou hoje ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com a presença do presidente da Câmara, senadora Luísio Nunes, presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, líderes de vários partidos políticos, vários de situação de oposição. E tivemos uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, para levar o nosso posicionamento e, ao mesmo tempo, questionar o fato de que um membro do Congresso Nacional, que constitucionalmente tem um foro no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, foi julgado e condenado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. 3. Uma corte de 11 membros, cujo pleno tem 11 membros. E 3 não representa nem a maioria dos 11 membros. Isso decorre, a formação de uma turma, de uma decisão que foi tomada pelo Supremo, ainda no mandato e sob a jurisdição do presidente anterior, mas foi uma decisão coletiva, da qual nós manifestamos a nossa discordância, porque fere o princípio constitucional. Veja bem o que diz a Constituição da República, no seu artigo 102. O artigo 102 diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. A linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Isso é que diz o texto constitucional.
o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo delega a uma turma de 5 membros, que não é nem maioria do Supremo, de 5 membros, e que, com a ausência dos 5, 3, que já fazem a maioria da turma, votaram, julgaram e condenaram um parlamentar, um membro, um igual a nós, um dos nossos, membro do Congresso Nacional. E eu repito, não estou aqui levantando a questão de mérito, não estou levantando a questão de mérito, e sim da constitucionalidade de poder ter o pleno do Supremo delegado a uma turma. Então, vamos levantar um outro artigo da Constituição Federal, artigo 52, para vermos a similitude dos casos. O artigo 52 diz que compete privativamente ao Senado Federal processar, inciso 2, ao Senado Federal, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Compete ao Senado. Seria a mesma coisa que este plenário mudasse o seu regimento e delegasse, senador Ciro, a uma comissão, a uma turma, portanto, de senadores a competência para o julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, senhores, estivemos lá de uma forma a representar o Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados. E, creio eu também, devemos debater esse assunto, essa questão, o Senado Federal. O Senado, porque ontem foi com um deputado. Aliás, ontem, eu digo figurativamente, porque o julgamento ocorreu no dia 22. No dia 22, por três membros do Supremo. Mas ontem, a mesma turma do Supremo tomou uma outra decisão, envolvendo um parlamentar, dessa vez, um senador da República. A turma decidiu abrir um processo de ação penal contra o senador Alfredo Nascimento. Uma turma, enquanto deveria ser o pleno. Mas, enfim, foi um diálogo extremamente amistoso, não entramos em momento nenhum no diálogo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, em um minuto sequer entramos na questão do mérito. Essa é uma questão que cabe à justiça brasileira, não a todos nós, mas levantamos essa questão. A Câmara dos Deputados, e eu espero que faça a mesma coisa o Senado, juntos, porque é o Congresso Nacional, que façamos uma petição formal ao Supremo Tribunal Federal para que reveja essa decisão. Isso ficou acertado, o presidente disse que imediatamente, assim que chegar a petição, será encaminhada imediatamente ao Pleno, para que o Pleno possa se manifestar. Eu agravo, para que o Pleno possa se manifestar. Essa foi o diálogo. E dizer aqui da forma amistosa como nós dialogamos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que em vários momentos considerou importante esse diálogo e que seja resolvido da melhor forma possível, até para que não paire qualquer sentimento de que esteja havendo um conflito de poderes, não. O que há nesse momento é divergência de opinião em relação à interpretação que se dá à própria Constituição Federal. Não sei se o senador Suplicy solicita a parte. Eu vou entrar em a parte, escuta. Pois não, senador. Prezada, vou fazer uma parte. Prezada senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência nos fala a respeito da inocência do deputado federal Protógenes Queiroz. E eu espero que possa ser inteiramente comprovada a sua inocência nos episódios que o fazem agora estar numa condição difícil de indiciado e condenado. Mas o que eu quero aqui afirmar é que na minha convivência destes últimos 10 anos com o senador Protógenes, ou com o deputado Protógenes Queiroz, eu sempre
e aqui quero dar o meu testemunho, vi nele procedimentos da maior correção de caráter, de seriedade e também de uma pessoa que, inclusive por ter sido delegado da Polícia Federal, que sempre soube agir no cumprimento das leis, inclusive como policial. Se em algum momento houve alguma ação que pudesse ser considerada uma infringência à legislação, acredito que isso deva ser examinado com muito discernimento, porque, sobretudo, pelo tudo que eu conheço do deputado Protógenes Queiroz, ele sempre procurou agir no cumprimento do seu dever de policial e em defesa do interesse público. E eu espero que a iniciativa que Vossa Excelência aqui recomenda possa ter frutos positivos. Era o testemunho que eu gostaria de aqui expressar. Eu, senador Suplicy, agradeço a participação, o testemunho de Vossa Excelência e dizer que, para além do mérito do caso do deputado Protógenes, tem esse fato de que membros do Congresso Nacional que constitucionalmente têm no Supremo Tribunal Federal estão sendo submetidos a julgamentos por turmas que permite que um parlamentar seja julgado e condenado por 3 membros do Supremo Tribunal. Se quiséssemos trabalhar ou trazer para cá uma mesma atitude, seria o mesmo que uma comissão do Senado Federal será responsável pelo julgamento e não o plenário da Casa, pelo julgamento ou do Procurador-Geral da União ou por qualquer membro do Supremo Tribunal Federal. Então, é esse o questionamento que creio que vamos fazer, não é? Até por iniciativa dos parlamentares da Câmara, porque lá aconteceu efetivamente o primeiro caso. Mas, senhor presidente, para concluir o meu pronunciamento, senhor presidente, eu quero cumprimentar nesse momento e parabenizar, ao mesmo tempo, a brasileira Luísa Carvalho. Luísa Carvalho, que foi nomeada diretora regional da ONU Mulheres, que é o órgão de mulheres no âmbito das Nações Unidas, ONU Mulheres para América Latina e Caribe. Doutora, que é Luísa Carvalho, em Sociologia pela Universidade Essex, no Reino Unido. Ela foi coordenadora residente das Nações Unidas, representante do PNUD nas Filipinas, cargo que ocupou até o ano de 2012. A carreira da nova diretora regional das Nações Unidas, da ONU Mulheres, no sistema começou em 1999 no Brasil. Ela foi oficial de programas e, posteriormente, coordenadora da Unidade de Políticas Setoriais. De 2005 a 2008, Luísa atuou como representante residente adjunta no Programa de Operações do PNUD na Venezuela e depois como coordenadora da ONU e representante também do PNUD na Costa Rica. Trabalhou 15 anos, mais de 15 anos, aqui no Distrito Federal, onde fez parte e coordenou projetos importantes de desenvolvimento social. Então, por tudo isso, e como procuradora do Senado, é que eu cumprimento aqui Luísa Carvalho por ter assumido um posto tão importante que é a diretoria da América Latina e Caribe da ONU Mulheres, um órgão que trabalha no sentido de lutar contra a discriminação que a mulher sofre no mundo inteiro e, sobretudo, no nosso continente, no nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.